tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Soluções Industriais. Um programa que fala de produtos e serviços para a indústria. Participe ao vivo mandando e-mail para o alvivo@tvgeraçãoz.com.br ou embaixo da tela você pode fazer as suas perguntas. Lembrando que esse programa é um oferecimento do portal Soluções Industriais, um portal que fala de produtos e serviços, de inovação, para você que é empresário, para você que é industrial, para você que busca soluções em produtos e serviços para inovar a sua indústria. E hoje nós vamos falar de dois temas bastante presentes e importantes na vida das indústrias. No primeiro bloco eu vou estar falando sobre a área de consultoria, a área de estratégia para empresas, e no segundo bloco a gente vai estar falando sobre equipamentos industriais, mais especificamente sobre trocadores de calores e outros equipamentos industriais. Lembrando que esse programa é feito para você, de utilidade pública, você que é indústria, você que é prestador de serviço para a indústria, você que é consultor, assessor, mande sua sugestão de pauta para o produção@soluçõesindustriais.com. A gente vai ter o prazer de receber você aqui no nosso programa e estar falando de novidades que inovam e melhoram a produtividade da indústria. E como eu disse, agora no primeiro bloco, o papo é sobre consultoria. Eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o Paulo Ancona Lopes. Ele que é sócio-diretor da VEC Ancona. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, boa tarde, muito obrigado. Estamos aqui à disposição. Eu que agradeço, a tua agenda é bastante lotada e está vindo aqui prestigiar os nossos internautas internautas no nosso programa. É um prazer. Legal. Para você conhecer um pouquinho mais o Paulo Ancona, ele é sócio-diretor da VEC Ancona, consultoria, inteligência, estratégia e gestão de negócios. O Paulo, ele foi diretor de grandes empresas internacionais na área de consultoria e também atuou como executivo em grandes empresas, né? Participou e apresentou diversos trabalhos aqui no Brasil e no exterior, relacionados à gestão empresarial, cultura empresarial, gestão de processos, e ele é coautor do livro A Nova Era do Franchise, quer dizer, uma pessoa com bastante experiência profissional acadêmica, e a gente vai desmistificar alguns temas aí bastante importantes hoje para a melhoria do resultado das indústrias. Paulo, eu queria começar perguntando para você, quer dizer, fala um pouquinho da tua história profissional. Okay, claro. Hoje você está à frente aí da VEC Ancona, é sócio-diretor, quer dizer, uma empresa conceituada com vários clientes aí, muito material desenvolvido. Como é que foi a tua trajetória até chegar aqui? Ok. Eu comecei a vida trabalhando em indústrias, a primeira formação minha foi em engenharia. Trabalhei em indústrias multinacionais, grandes conglomerados nacionais também, sempre como executivo, fiz uma carreira até bacana como executivo. E até que na última empresa onde eu trabalhei, eu acabei sendo responsável por uma mudança nessa empresa. Na verdade, até por uma característica minha, eu sempre fui um provocador de mudanças culturais, mudanças de procedimentos mesmo, mudança da cara da empresa, né? Nessa última empresa eu acabei sendo responsável por uma mudança muito profunda, que envolveu até o exterior e tudo mais, uma empresa que respondia para fora. Eu percebi dentro de mim, nessa vivência, uma condição muito, eu diria assim, muito favorável, uma capacidade, eu posso até dizer, de lidar com esse aspecto da mudança, com esse aspecto de criar uma nova cultura, porque eu entendo que a mudança começa principalmente por uma cultura, né? E a partir daí, processos, procedimentos, atitudes, posicionamento de mercado e tal. Me encantei realmente com isso e a questão de 20 anos atrás parti para um trabalho solo, digamos, inicialmente um trabalho solo, hoje sou sócio de uma empresa, um trabalho de consultoria, sempre visando a mudança. Muito bom. Paulo, quando uma empresa não vai bem, as coisas não estão bem, o que o empresário deve fazer? Ok. Na verdade, são dois cenários sempre a serem olhados. Você tem a empresa, seus muros e o universo fora dela. E você tem o dentro da empresa, né? Na verdade, você não pode separar esta visão. Por quê? A menos que esteja muito claro que o problema está aqui ou está lá, dentro desse muro ou fora dos muros. Na verdade, é importante você, a empresa não está bem, olhar primeiro o posicionamento dela. Vamos olhar primeiro essa parte externa. O que acontece que ela não está bem?
o mercado mudou, o concorrente apareceu com coisas novas, eu não estou dando conta de produção, estou mal posicionado no mercado, seja lá o que for. Então, primeiro situar, aí até uma análise SWOT ali vai muito bem, né? Fraquezas, fortalezas, oportunidades, a gente entender o posicionamento. Vamos entender isso como uma clínica geral, né? Vamos a um clínico geral, fazer uma série de exames, né? Quer dizer, como é que eu estou, né? Onde eu estou posicionado, né? A partir daí e dessas conclusões a respeito do cenário de mercado, que a empresa vive de mercado, né? Esse é o fim dela, né? A partir daí, trazer essas conclusões e essa estratégia para dentro da empresa, que aí é todo um trabalho que envolve, a gente acho que vai falar disso, planejamento, processo, mudança cultural e tal. Agora, o importante é que isso tudo esteja muito integrado. A gente não consegue imaginar um corpo humano trabalhando com órgãos separados, a não ser eles todos interagindo de uma forma saudável, o mesmo é uma empresa, né? Muito bom. E o empresário, para ele ter essa boa visão do mercado, saber fazer essa boa análise SWOT, quer dizer, uma análise realmente para trazer elementos para poder melhorar a sua gestão. Quer dizer, como que você avalia isso? O empresário deve contar com ajuda nesse processo? Ele mesmo tem que ir a campo buscar essas informações? Como que é esse processo de conhecer mais tudo isso para tomar decisões? Bom, a gente pode ter empresários, e com certeza temos empresários, com condições de comandarem este processo por conta própria. Isso é claro que existe gente com essa condição. Agora, se o empresário sentir que ele tem dificuldade, ele não está enxergando bem o problema muitas vezes, né? Isso a gente vive muito, o empresário às vezes tem um problema e não consegue chegar na causa do problema ou nas causas do problema. Então, nesse momento, é importante também que ele desmistifique a questão de que, não, mas trazer uma consultoria, trazer, de repente, alguém, um coacher para me ajudar ou algo semelhante, isso pode ser algo que o diminui perante ele mesmo ou perante a sua empresa, a sua equipe. Não é verdade, né? Acho que o prestador de serviço pode ajudar o empresário, né? Ele vai ter que ter o discernimento de entender, eu estou enxergando tudo muito claro, eu consigo comandar esse processo ou não, eu não consigo, ótimo, trago alguém, trago um especialista, isso não vai denigrir, não vai diminuí-lo. Pelo contrário, Pelo né? contrário, Pedir vai engrandecer. Ajuda é nobre, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, quer dizer, a gente está falando de coisas muito importantes, a coisa que não vai bem, tem que estudar e ver e tal. Agora, fala um pouquinho da importância do planejamento, especificamente o planejamento estratégico, claro, em todo esse cenário que a gente está dizendo de uma empresa que não está bem, fez todo um estudo, viu possibilidades, oportunidades. Onde é que entra o planejamento estratégico? Vamos primeiro falar um pouquinho o que é o planejamento, né? O planejamento, para muita gente, ele é uma fórmula, digamos assim, ou uma planilha financeira somente, onde eu quero projetar aonde eu quero chegar, ou o planejamento muitas vezes é visto como uma previsão, né? Não vamos confundir planejamento com meta, são coisas muito diferentes. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. A meta é uma meta lá, numérica e tal. O planejamento é uma ponte que vai nos levar da onde a gente está para onde a gente quer chegar, para esta meta, tá? Ou seja, aí volta na questão anterior. Para eu poder construir essa ponte, eu tenho que ter, primeiramente, muito claro aonde eu estou, né? Em que condições eu estou. Esta ponte vai ser erguida em cima de algo mais sólido, menos sólido, eu tenho estrutura para suportar essas mudanças, eu vou precisar de investimento ou não vou. Então, o planejamento e o planejamento estratégico, na verdade, é esta ponte. Ele começa, primeiro, e aqui eu não vou falar de indústrias de base, que tem normalmente um negócio muito claro, muito definido. Mas se a gente falar, por exemplo, numa indústria, só para dar um exemplo e tornar mais fácil a compreensão, uma indústria de bens de consumo, um fabricante de bens de consumo. O negócio dele pode ser, por exemplo, vestuário. Ok, esse é o negócio dele, né? Agora, ele pode variar de uma forma interessante e à medida do necessário as suas linhas de produtos para o público a que ele vai atender, né? A forma como ele atende, né? Ele pode mudar de foco de público-alvo. Então, o planejamento estratégico ele vai definir primeiro o negócio, depois ele define como eu vou atuar em cima desse negócio, para quem eu vou atuar em cima desse negócio, tá? E a gente costuma até, de uma forma jocosa, dizer que se perguntado ao presidente, ao diretor de uma empresa, qual é o negócio? Qual é o negócio da sua empresa? Qual é o seu negócio?
Se ele demorar mais do que 30 segundos ou começar com veja bem, é porque talvez não esteja claro. Então, para o planejamento é importante que essas definições estejam claras. O que eu faço e para quem eu faço, aonde eu quero me posicionar. Eu imagino que essas informações são tão importantes até para estimular as pessoas que estão à sua volta, direcionar os executivos e demais pessoas. Eu imagino que quando uma coisa não está muito bem clara, muito bem definida, gera, inclusive, dúvidas, preocupações de toda a ordem, ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Se o caminho não está claro, a gente chega em qualquer lugar, né? Aquela velha Sêneca história, lá, né? com 3 mil anos então, antes de Cristo. Já dizia isso, né? Legal. Agora uma coisa, eu estou com uma pergunta aqui do Ricardo Santos, ele é de São Paulo, capital, ele é empresário. Ótimo. O Ricardo, ele diz que uma empresa quando vai bem num determinado foco, qual é o momento que ela deve expandir o foco? Quando a atividade principal está indo bem ou não? Porque ele tem medo de perder a oportunidade se esperar a atividade principal está indo bem. Ok. Veja bem, são 2 momentos. Expandir o foco que já existe é manter a definição do negócio e do seu posicionamento. Eu estou expandindo aquilo, eu estou expandindo, por exemplo, os meus canais de distribuição, eu estou expandindo minha linha de produtos dentro daquele meu negócio. Então aí eu estou, de certa forma, sim, expandindo o foco. Agora, se o Ricardo está imaginando abrir, digamos assim, uma segunda unidade de negócios com produtos que se complementem ou não, um outro tipo de atividade, né? Talvez fosse interessante pensar bem no seguinte aspecto. Primeiro, eu vou dar 2 passos que se sustentam ou não, né? Quer dizer, se esta primeira perna do foco atual estiver sólida, ok, aí eu tenho mais segurança para dar esse segundo passo. Agora, se eu não estou muito bem, se eu não estou muito estável com esse meu negócio atual, talvez valha mais a pena, Ricardo, você primeiro tentar arrumar o atual, aí você ganha fôlego, corpo, né? Ganha estrutura financeira, digamos, para aí sim você investir num segundo negócio, né? Eu estou com uma outra pergunta bastante interessante aqui, né? O nosso internauta não identificou. Mas ele diz o seguinte: trabalho numa empresa, sou executivo numa empresa e o dono da empresa diz que a empresa tem um posicionamento, mas o mercado diz outro. Perfeito. Afinal, quem está certo? O dono que diz que tem um posicionamento ou o mercado que diz que tem outro? Quem vai estar certo é o mercado, isso é fato, sempre. O mercado sempre tem razão, o mercado é que enxerga, ele é que percebe, né? Eu sei, a gente, em algumas das vivências nossas, em projetos de indústria, e eu vou citar assim, só como um caso, uma indústria, era no caso uma indústria de vestuário feminino, que o posicionamento para ela era: eu produzo para a classe B. Né? Então, os pontos de minha distribuição, onde eu quero ter meu produto é classe B, meu preço é classe B, eu me comunico, a minha comunicação de propaganda, divulgação é para um público classe B tendente a A. Ok. Só que a empresa ia mal. Né? E o maior e grande problema dessa empresa é que, na verdade, o público B não se identificava, não gostava e não comprava o produto. Então, é assim, nós acabamos indo a campo fazer uma pesquisa de mercado junto ao consumidor, né, para poder mostrar para o fabricante, dizendo assim: olha, o seu público é esse. Então você tem que reposicionar ou a sua comunicação e a sua estratégia de ponto comercial, né, ou você tem que mudar o seu produto. Quer dizer, o que não pode é não ter esse conceito, isso é o que a gente chama de conceito de negócio, um conceito não claro, né? Eu produzo um produto A e me posiciono comercialmente num bairro C, ou vice-versa. Quer dizer, isso tem que estar integrado, senão não funciona. Muito bom. A gente tem um livro famoso aí do Rancharan, que ele fala sobre execução, sobre foco. E ele diz lá que as empresas pecam muito na execução. Sim. Muitas vezes ela tem um bom planejamento estratégico que é feito na alta direção, e quando aquilo é desdobrado nas atividades táticas e operacionais, se perde. Então você vai ver na ponta lá da linha o operador trabalhando, o vendedor, parece que não tem nada a ver com aquele planejamento estratégico.
que as empresas devem fazer para evitar isso, para que todo mundo trabalhe em torno daquela estratégia? A gente chama isso da diferença entre o discurso e a prática, né? É extremamente comum, acho que todo mundo que nos assiste, nós já vimos, visitamos empresas que na sua sala ali de recepção tinham publicado a sua missão, o seu negócio, os seus Parece valores, que é tudo a mesma coisa. Os seus princípios, né? Que são satisfazer o cliente, que são maravilhosos e ninguém duvida deles e todos nós achamos aquilo muito lindo. Acontece que aquele é o discurso. Para você sair do discurso teórico e para você ir na prática, o caminho você amarrar estratégia, tem o discurso, tem a estratégia, em seguida tem o processo e tem o procedimento. E tem que ter gente preparada para amarrar, para fazer esse processo funcionar. Então você tem que entender profundamente o que é que está sendo dito, transformar aquilo em coisas práticas. Por exemplo, digo assim, eu quero me posicionar como alguém que satisfaça plenamente ou supere as expectativas do meu cliente. É uma coisa comum de se encontrar, né? Agora, o setor de atendimento ao cliente desta empresa, por exemplo, digamos que o telefone está ocupado, não tem gente treinada, não tem o que resolver. Então, ele não está colocando o discurso na prática. Então, essa reflexão e esse entendimento de que somente palavras não bastam e que a gente tem que ir para o processo, sim, para desenho de processo, que é uma coisa que as empresas parece que muitas delas assustam, mas como desenhar processo? Como é que faz isso? Mas desenhar processo, é desenhar os melhores caminhos. O que é processo? É você amarrar uma atividade na outra da forma mais curta, mais objetiva, com menos desperdício e que você possa controlar através de indicadores, né? Podemos detalhar isso em seguida, mas enfim, é processo. Agora, é possível ter processos onde a gente meça a produtividade, a eficiência de cada colaborador da empresa? Eu imagino que a gente tenha que ter o indicador do processo. Do processo. Né? Então, o processo de atendimento de clientes, por exemplo, um saque, né? um serviço de atendimento, Perfeito. Ou um processo de vendas, quantas visitas o vendedor fez, quantas ele efetivou em pedidos ou não. Então, o processo, você vai medir o processo e você vai ter um indicador daquele processo. O indicador é sempre um índice sobre outro, quer dizer, quantas visitas, quantos negócios fechados por visita realizada, por exemplo. Agora, em cima disso, você pode ir detalhando e aí vamos chegar no indicador de cada vendedor, por exemplo, né? Ou no indicador de cada operador de máquina, quantas peças, né, por hora, quantas peças por dia, quantos setups foram necessários ou não, enfim. Entendi. Paulo, eu já vi no passado, quer dizer, trabalhei numa empresa, inclusive, que o presidente ele gravou um vídeo falando das mudanças que tinha que implantar, que a empresa tinha contratado uma grande consultoria e tal, e todo o início de evento, seja uma reunião, colocava aquele vídeo e tal. E ele disse aqui, tem todo o meu apoio, né? Conte comigo. Contratei a consultoria, a melhor que tem no mercado, está lá o pessoal trabalhando, tenho bons executivos aí para gerenciar as mudanças, bons gestores e tal, então vamos trabalhar e fazer acontecer. A empresa está nessa situação e nós queremos ir para essa. E tem o meu apoio financeiro, que é pagar, de estrutura, condições, agora é com vocês. Então, isso que eu queria perguntar para você. O principal executivo de uma empresa, o SEO, qual é o papel que ele deve ter nas mudanças, especialmente mudanças no que se refere a ter uma participação de mercado, uma participação maior que envolve toda a organização? Claro. A gente falou, quer dizer, toda mudança parte de uma mudança de cultura que envolve uma mudança de atitude. Se eu não estou predisposto a ter uma outra atitude, eu não vou conseguir mudar. Então, no momento em que a empresa olha para o presidente, ele faz um discurso, de novo o discurso é a prática, ele faz um discurso, mas de repente na prática a empresa não sente que ele está participando dessa mudança, ou que aquilo de repente, aquilo é um problema de vocês, ou vocês mudem, né? Agora, não, ele é o presidente, ele é a alma dessa empresa, meu Deus, né? E de novo, casos vivenciados em que às vezes o presidente da empresa contrata uma consultoria, nós vivemos casos como esse, muito parecido com esse que você viveu,
aonde, olha, a situação está assim, resolva, vá lá e assuma e faça acontecer. Não, mas espera aí, eles não respondem para mim, não sou eu o executivo, e não adianta entender, a consultoria quer que faça, se ele olhar para o outro lado e falar, bom, a consultoria pode querer que faça, mas eu não estou ouvindo isso do diretor, nem do meu chefe, eu não estou vendo ele fazer, né? Ele está ausente disso, né? Então, não é legal. Excelente. Nós estamos vivendo um momento de muita competitividade no país, especialmente de produtos asiáticos, né? Sim. Você vê a China batendo na porta, produtos da Índia, o famoso BRIC agora. Sim. Quer dizer, então as empresas têm que melhorar sua qualidade, produtividade para ter custos, para poder competir de igual para igual. Eu queria que você falasse um pouquinho o que tem a ver qualidade e produtividade com processo. Tá. Eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que o processo tem tudo a ver com tudo. Porque o processo é como a empresa caminha, é a forma como ela caminha, que passos ela dá, que atividades ela faz, e pelo processo você consegue. Então falamos de qualidade e produtividade. Um processo bem desenhado pode eliminar uma série de atividades, de tarefas, de vai e volta, de sobe e desce, de autorizações, de retrabalhos, de reconferências, etc. e tal. Então você está falando aí em produtividade. Você está falando em produtividade, você automaticamente bate em custo, bate em competitividade. Tá? E por outro lado, se você tem processo desenhado, se você tem indicadores desse processo, você tem formas de garantir a qualidade. Ao menos você tem um começo que é a forma de medir o que está acontecendo. Se você não tem informação, quer dizer, que é a gestão de uma empresa? Para mim, a gestão de uma empresa, ela parte de eu ter dados, né? Eu preciso saber o que está acontecendo, preciso ter números, transformar esses números em informações, que são, por exemplo, um indicador é uma informação, e a partir daí eu tomo ações. Então, esse ciclo ele tem que se repetir ad eternum, né? E ele é mutável, ele é mutante, porque as circunstâncias mudam. Então, o gerenciamento não é também uma coisa estática. A partir do momento que eu fixei o indicador, nunca mais se mexe no indicador, nunca mais eu vou avaliar, nunca mais eu vou rever aquele processo. Não. O processo por si só implica no conceito claro de qualidade de melhoria contínua. Eu estou com uma pergunta aqui do José Silva de São Paulo. Ele pergunta o seguinte: o que é mais importante? Ele diz que as duas coisas ele vê que são importantes, mas se tiver que ter uma prioridade, são processos eficazes ou pessoas eficazes? Tá, então, ok. Então vamos seguir. A gente falou em negócio, definição de planejamento de estratégia, negócio, posicionamento, etc., estratégia interna, desenho de processo. Beleza, desenho de processos e indicadores, maravilha. Agora, quem comanda, falamos em gestor, né? Acabamos de falar em gestor. Quem é o gestor que vai comandar esses processos? Será que as pessoas com as quais eu conto hoje na empresa estão capacitadas para adotar esse novo modelo de gestão via processos, ou estão no modelo antigo, né? Se não tiverem, eu as treino ou eu as troco. Infelizmente é isso. É a questão do omelete, né? Não dá, né? Agora, então é assim, as pessoas sim, o final desse ciclo, é José, né? José, o final desse ciclo, José, efetivamente, ele termina nas pessoas. Quer dizer, pessoas capazes de comandar aquele processo. As pessoas têm que se adequar ao processo, não o processo às pessoas. Sem dúvida. O processo te dá eficácia, produtividade, te reduz desperdício e tal. Então não faz sentido, né? Vamos trabalhar para o bem da empresa. Perfeito, excelente. Uma perguntinha, a gente está no finalzinho do programa. Pois é. Estou com uma outra pergunta aqui, o Ricardo Lima, São Paulo. Ele tem um vendedor que é um espetáculo, só que ele não segue regras. Que seria basicamente o processo. Tem que mandar o vendedor embora, já treinou várias vezes, não segue processo. Se o processo estiver correto, eu diria, bota o vendedor na linha ou troca o vendedor. Agora, só de repente o vendedor enxerga uma melhoria de processo que a empresa ainda não viu. Não sei se é o caso, mas já vivemos casos onde o processo de vendas, particularmente de vendas de uma indústria, aos seus canais de distribuição, grandes atacadistas e grandes varejistas, era um processo absolutamente tacanho, atrasado, que não funcionava, que gerava perdas de pedido, perdas de negócio absurdo, e que os vendedores reclamavam porque eles não tinham ferramenta para poder vender. Então aí é uma questão de analisar.
né? Se o processo tiver... Começa pelo processo. E aí, muito bem, o processo está bem definido, maravilha. Né? A questão é o vendedor. Agora, de repente, o vendedor está enxergando a oportunidade de mudar o processo. Aproveite e mude se for o caso. Muito bom. Paulo, a gente chegou no finalzinho da entrevista, uma entrevista muito legal, muitas informações interessantes. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais a VEC Ancona, como que ela pode ajudar para melhorar os números das indústrias, como é que elas podem estar acessando? Bom, elas podem, eu vou passar o telefone, seria em São Paulo, 3841-9676, mas eu gostaria também que acessassem o site, porque aí vão enxergar bastante quem somos, a forma como trabalhamos, que é o www.veciancona, uma palavra só, .com.br. O VEC é VECCHIANCONA.com.br. Paulo, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Uma entrevista muito didática e estou recebendo muitos e-mails aqui de elogios, uma das melhores que a gente já fez. Muito obrigado, fico muito feliz com isso. Estou à disposição. Obrigado. E para você que está nos assistindo, fica ligado que no segundo bloco a gente vai falar sobre soluções e equipamentos industriais. Até daqui a pouquinho.